Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao Falas Anglicanas, um podcast promovido pelo CEA, Centro de Estudos Anglicanos, no contexto da Área 2, que envolve a Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, Diocese Anglicana de São Paulo e a Diocese Anglicana do Paraná. Nós temos conversado com o Reverendo Luiz Coelho nos últimos 3 episódios, episódios esses que estão aqui no canal do YouTube e também no Spotify, onde no primeiro episódio o Reverendo Luiz nos respondeu o que é liturgia. No segundo episódio, o reverendo falou como a liturgia colabora na missão da igreja. E no terceiro episódio, Luiz conseguiu abordar uma definição entre liturgia e arte e se existe uma boa liturgia e uma boa arte. Se você não assistiu, aproveite para assistir, compartilhar e também comentar. No episódio de hoje, o reverendo vai tratar um tema que é muito frequente na teologia contemporânea, que é a questão decolonial. E em que aspecto isso influencia na liturgia? Reverendo Luiz, mais uma vez, nós agradecemos por esse momento de partilha e de colaboração. Então, vamos lá. Teologia decolonial, né, ela é uma teologia, na verdade, o pensamento decolonial, ele tenta tirar os elementos do colonialismo que existem nas nossas sociedades, né? E aí, eu sempre tenho um pensador, né, peruano, chamado Aníbal Quijano, que foi um dos principais precursores, né? É o grupo MCD que eles criaram para trabalhar a questão de decolonialidade. Então, essa é uma questão que perpassa as ciências sociais como um todo. Não é só da teologia, das ciências da religião. Ela perpassa. Tá? E o entendimento que a gente tem, é engraçado, que essa pergunta se relaciona com a fala anterior que eu falei, das tradições que a gente vai construindo. É que muitas das coisas, né, muito do nosso jeito de pensar, da forma como a nossa sociedade se estrutura, das estruturas de poder, das relações interpessoais que existem entre nós, elas não são baseadas numa identidade latino-americana construída. Elas ainda são elementos do colonialismo que nos foram impostos, em maior ou menor grau. E aí nós precisamos pensar que, se de alguma forma isso aconteceu, a gente tem que entender que num contexto latino-americano, em que nós temos uma mescla de culturas e de etnias, a gente simplesmente não pode jogar fora tudo que é europeu, porque existe uma componente europeia na nossa cultura e no nosso povo. Tá? Existem pessoas cuja ascendência é única ou majoritariamente europeia e que tem suas próprias tradições que foram trazidas. Mas existem tradições que são tradições opressoras, coloniais, e são tradições que sim, nós precisamos tirar e que nós tentamos ao longo do tempo, né, e não conseguimos. Então, o que a gente precisa refletir na liturgia é que muitas vezes essas tradições elas estão consolidadas nos ritos. Né? Não é muito um problema no Brasil, graças a Deus, mas ainda é um problema em muitas comunidades latinas. Né? Por exemplo, a tradição das festas de 15 anos. E o problema é que essas tradições, elas geralmente elas são apresentadas de uma forma teológico-litúrgica, a justificativa para elas é porque isso é cultural. Sim, mas a cultura recebeu elementos do colonialismo e elementos que a gente precisa se desfazer. Então, por exemplo, por que se fazem festas de 15 anos e por que essas festas são só para as meninas? Porque na tradição ibérica, que nos foi imposta, né, nos foi imposta como nação, né, porque no meu caso só tem ancestralidade ibérica mesmo, portuguesa e espanhola, então para mim não deixa de ser, mas que de alguma forma precisa ser também revisitada, porque isso era imposto das elites para o povo também, né? Então tem um elemento de decolonialidade até, né, nas culturas ibéricas. A festa de 15 anos, as debutantes, com seus vestidos brancos, elas emulavam as noivas, porque era a idade em que as mulheres estavam sendo apresentadas à sociedade para se casarem. Então era uma forma de apresentar à sociedade meninas que poderiam já se casar. Né? E aí tinha toda essa questão do dote, das boas famílias, etc. Que coisa arcaica que é essa? Por que nós ainda justificamos trazer isso para dentro da nossa cultura
e para dentro da nossa liturgia. Criar uma liturgia para isso. Tá? Que violência simbólica é essa em que a gente cobre com açúcar granulado algo que vem completamente do colonialismo ibérico, que foi imposto às diferentes raças e culturas que existiam nas Américas, que tem uma origem extremamente machista, e há meninas que às vezes simplesmente não querem fazer aquilo ali. Porque tem meninas que aos 15 anos não se sentem confortáveis em vestir um vestido, por diversas razões. E tem meninas que estão descobrindo sua identidade real de gênero, né? E que não vão querer usar uma roupa feminina. E tem diversos outros cenários ali que estão acontecendo. E aí, assim, eu me lembro que quando eu fiz essa primeira fala numa conferência, foi extremamente impopular, porque a justificativa em muitas igrejas latinas, né, igrejas episcopais latinas, é que isso daí é cultura, que se espera, as famílias esperam. Não, a gente precisa reinventar e, de alguma forma, hackear esses elementos coloniais que estão na nossa cultura. Então, se a questão é fazer uma celebração especial, que ela seja confirmação. A gente transforma na confirmação e que todos os jovens, né, de todos os gêneros estejam, todos colocam roupa branca e fazem a confirmação. Outra questão, né, por exemplo, né, falando de decolonialidade em liturgia. Primeira comunhão. Isso não existe na tradição anglicana. Nunca existiu. Durante muito tempo se dava a primeira comunhão após o ato da confirmação. E nós entendemos, à luz do movimento litúrgico, à luz das redescobertas do que a igreja, né, fazia no início da sua existência, e até pelo exemplo que os próprios irmãos e irmãs ortodoxos fazem até hoje, que a comunhão deve ser dada imediatamente após o batismo de uma pessoa. Então, a nossa igreja, desde pelo menos os anos 80, o Departamento de Educação Cristã fez vários tutoriais falando, né, livretos sobre comunhão para as crianças. A gente está no nosso livro de oração comum, que o batismo é único e suficiente para a admissão à comunhão, está tudo isso aí na nossa... E aí você vê igrejas nossas que, justificando uma cultura local, não, mas isso é muito forte culturalmente local, vão e fazem primeira comunhão, efetivamente negando às crianças até aquela idade o direito que elas têm como filhas e filhos de Deus, feitas irmãs e irmãos de Jesus Cristo por via do batismo, de Cristo para sempre, e fazer parte da comunhão de todos os fiéis da Igreja de Cristo. Muitas vezes de forma assim muito ingênua, sem maldade, mas sempre com uma justificativa cultural. E aí, se a gente vê o histórico do porquê a primeira comunhão surge na igreja, ele é um histórico de dominação. Ele é uma forma de você separar entre os cristãos que seguiam determinadas formas que a sociedade entendia de cumprir, né, seus ritos, que surgem no meio da Igreja Católica, isso já até depois da Reforma, né? O momento exato da primeira comunhão ele vai movendo ao longo dos séculos, então isso só se consolida mesmo no catolicismo romano, já depois da Reforma, tanto que os próprios reformadores não lidam com isso, eles vão sempre vincular a confirmação, e sempre com uma justificativa da unidade da razão, que as crianças não entendem o que é o mistério de Deus, como se alguém entendesse. Isso é um elemento colonial forte, ibérico, que nos foi imposto, do catolicismo ibérico, barroco, etc., que a gente trouxe para dentro da nossa igreja, na liturgia, e não faz sentido algum, porque a nossa visão do sacramento da Santa Eucaristia é muito mais libertária. A Eucaristia é para todas as pessoas batizadas, confirmadas ou não. Quem passou pelo batismo, quem é filho ou filha de Deus, tem acesso. Pode ser um bebê de 3 meses, pode ser uma pessoa de 97 anos de idade. Se a pessoa é batizada, ela é membro do corpo de Cristo. Então, o que nós precisamos ver, né, que elementos de fato são da nossa cultura e que elementos foram impostos por outras culturas e que nunca foram ressignificados pela nossa. Vou dar um exemplo. Nossa igreja é uma igreja que vem de uma tradição anglo-norte-americana, invariavelmente. Foram os missionários que vieram, foram os primeiros que vieram para cá. E tem coisas que foram trazidas que simplesmente fazem sentido lá. Mas tem coisas que foram ressignificadas. Hoje você vai ali em qualquer, às vezes numa praça, você vê um imigrante peruano tocando com flauta pan, Grandioso És Tu, que é um hino sueco.
e as pessoas escutam aquilo e cantam, e aquilo ali se tornou parte da cultura delas, foi ressignificado. Então, dentro dessa cultura global, em que a gente tem várias influências, aquilo ali não foi algo que talvez tenha começado com uma imposição, mas nós encontramos novas formas de viver. Mas tem coisas que foram começadas como uma imposição e nós continuamos seguindo e fazendo como uma imposição. Certos ritmos e músicas, né, que não dão certo, que ninguém consegue cantar e que numa revisão binária precisam sair. Né? Certas práticas litúrgicas que não fazem sentido algum na nossa realidade, mas a gente continua fazendo. Né? Eu certos tipos até de vestes que não falam a nossa cultura, a nossa beleza tropical, a todas as coisas que estão ao nosso redor, mas a gente continua fazendo como uma réplica de coisas que existem, né? E aí a gente precisa ser muito claro, né? Se, por exemplo, se a sua comunidade tem uma vocação mariana, que não está errado, né? Desde que, é claro, tem um documento aí da ARCIC, Maria, Graça e Esperança em Cristo, que é um grande guia para a gente entender como que as pessoas anglicanas pensam, né, sobre o papel de Maria, Mãe de Deus, né, na nossa fé. Se você tem uma vocação mariana, por que a Nossa Senhora de Walsingham? Por quê? Como se fosse a única devoção mariana. Ah, porque ela é inglesa, ou porque tem um santuário anglicano lá. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar uma outra, uma Maria morena, uma Maria negra, qualquer coisa, uma representação mais voltada para o que está na nossa cultura. Nós precisamos entender o que a gente conseguiu. Agora, se alguém quiser hackear a Nossa Senhora de Walsingham e botá-la como uma rainha afro-brasileira, e dizer essa é a Nossa Senhora de Walsingham do Brasil, mas a gente precisa mudar um pouco as coisas. E não simplesmente admitir, e aí que é a essência do colonialismo. E é o que a gente precisa quitar. Né? Que o estrangeiro e o europeu necessariamente é melhor que o nosso. Que o instrumento musical, a veste, a imagem devocional, o ritmo, o texto litúrgico, né? O que a gente faz, e aí nas nossas culturas como geral, o que vem de fora é melhor do que o que a gente consegue fazer. Não, o que a gente consegue fazer é tão bom quanto o que os outros fazem nas suas culturas. E aí, né, se a gente vai falar de decolonialidade, a gente tem que falar de enculturação. Para finalizar, eu sempre recomendo, se alguém quer falar de enculturação, tem que ler a Declaração de York, da Comissão da Consulta Internacional Anglicana de Liturgia, e tem que ler Ansgar Chupunco, que era um monge beneditino filipino que escreveu sobre, né, a gramática, né, da enculturação. E aí eu acho que a gente precisa ter em mente, né, que existem duas vias de você fazer a enculturação. Né? E você pode assimilar de forma criativa elementos de fora das nossas culturas na liturgia, dando uma outra roupagem. Que, invariavelmente, a fé cristã ela vem de uma cultura totalmente distinta da nossa, lá no Oriente Médio, com várias camadas de culturas europeias. Mas a gente pode dar uma outra roupagem. Né? A gente pode pegar os elementos do texto litúrgico e dar uma roupagem da nossa cultura, sem mudar o significado deles. Ou seja, a gente pode tropicalizar o Kyrie, a gente pode tropicalizar as coletas, a gente pode tropicalizar as vestes, a gente pode tropicalizar as flores e as velas e todos os elementos que a gente tem aqui. E eles vão manter o seu valor simbólico do que aquelas coisas foram criadas e significam, mas para o povo se relacionam muito mais à experiência do dia a dia delas. Um exemplo, a tradição anglicana, consultem o documento Alimento e Bebida Eucarísticos da Comissão, da Consulta Internacional Anglicana de Liturgia. Pão é pão e vinho é vinho. Pão não precisa ser de trigo. Pão é o que a cultura entende como pão. Então, o pão de queijo, por mais que ele seja de farinha de mandioca, ele é pão. Qualquer coisa que é entendida localmente como pão, é pão. Porque o que importa não é a partícula e a transformação da partícula em algo mágico, e sim que a cultura local entenda que aquilo é pão. Aí a gente coloca aqueles negocinhos redondinhos que parecem um troço de papel, que é um ato de fé, você entender aquilo como um pão. Usemos pão de verdade na nossa cultura. Comprem na padaria um pão francês. As pessoas vão olhar, gente, isso é o pão. Quando Jesus estava com as pessoas amigas ao seu redor, ele partiu um pão. Era um pão que era uma refeição. Não era um pedacinho de papel que você quer e faz assim. Né?
E vinho é o que a gente entende como vinho na nossa cultura. Não precisa ser o vinho canônico, pode ser um vinho branco, pode ser um vinho do Porto, que inclusive é muito bom, porque ele é reforçado, então ele fica, você pode deixar fora da geladeira e ele se preserva. É muito bom nesse sentido, né? Ele dura mais tempo. E essas coisas têm significados culturais distintos. Então, em outras culturas, às vezes, a farinha de arroz é usada como base para o pão. Em algumas culturas africanas não tem sentido vinho. Eles não usam vinho. Eles usam alguma bebida que é tida localmente como uma bebida muito importante de luxo. Porque nunca beberam vinho naquela cultura. Tá? E, então, existem coisas que a gente vai mantendo a liturgia, mas dando uma nova roupagem. E existem coisas que a gente pode trazer para a liturgia, que são culturais, e que a gente pode dar uma roupagem cristã para elas. Os ritmos, os instrumentos musicais, tantas outras coisas que a gente usa da nossa própria cultura. Eu me lembro que o padre Nicolas sempre queria fazer na Cidade de Deus, e o povo resistia pra caramba, a escola de samba na procissão do Domingo de Ramos. E tem um texto, eu nunca mais achei esse texto, do Bispo Prado, sobre como fazer no Domingo de Ramos. Bispo Prado, tá? Quem conhece o Bispo Prado sabe que ele é extremamente rígido e tradicionalista. Mas que ele dizia, olha, a procissão de Ramos tem que ser com muita festa, tem que ser porque você está acolhendo a Jesus. O drama daquela liturgia é justamente que a multidão, acolheu a Jesus com festa para traí-lo dias depois. E aí, no Brasil, o que é uma festa? E na favela, o que é uma festa? É o samba. A procissão tem que ser com a escola de samba. Esse é o elemento cultural que passa para as pessoas o conceito de que aquilo ali é uma grande festa. E aí, minutos depois, você está falando da traição, crucificam e todas as pessoas se ajoelham em temor pelo que fizeram. Essa liturgia faz sentido na vida das pessoas. Agora, aquela procissão meia-boca que muitas das nossas paróquias, infelizmente, fazem, da porta da igreja para dentro, você marca lá na calçada, aí anda 6 passos, entra dentro da igreja, aquela coisa simples, boba. Não comunica a mensagem que a gente precisa assimilar, que é nós somos pessoas que às vezes aclamamos apenas para depois ferir, que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício e que nós somos parte dessa traição que foi feita contra Jesus. E que nós precisamos de arrependimento, é o ato limite, né, da nossa preparação para a Páscoa. Arrependimento, transformação de vida. E que Jesus, não porque nós somos maus, mas porque ele é muito bom, continuou a se oferecer em amor por nós. Se essa liturgia não é bem feita, a gente não consegue entender o drástico, porque assim, pessoas cristãs conhecem os textos bíblicos e chegam a um ponto, eu já sei o que é isso. E elas não sentem mais, elas ficam saneadas do texto bíblico, elas não sentem a profundidade. E aí, com isso, né, a gente perde a reflexão importante sobre como aplicar aquilo no nosso dia. Que sim, que nós falhamos, muitas vezes nós traímos as pessoas amadas, e nós precisamos pedir perdão e nos arrependermos de verdade, porque quem nós amamos e quem nós dizemos que é o nosso Senhor e Deus, ainda que tenha sofrido todas as traições, continua a nos amar. Então, quem somos nós para dizer que não podemos amar? Tá? Então, tirar os elementos coloniais da liturgia significa a gente enxergar na liturgia a possibilidade de usar a linguagem que nós temos, a linguagem nossa, cultural, para comunicar melhor a mensagem do Evangelho.